Para facilitar a nossa compreensão da Palavra de Deus, hoje, em nossa jornada do ano bíblico, concluiremos a leitura do livro de Juízes. Nosso resumo de hoje está baseado em Juízes capítulo 18, 19, 20 e 21. Dan era uma cidade fenícia, originalmente chamada Laís, que foi conquistada pela tribo de Dan quando essa tribo migrou para o norte. Situada a um dia de viagem de Sidom, na costa do Mediterrâneo, a cidade ficava no vale do lado sul do Monte Hermon. O local protegia uma importante rota comercial que ligava Damasco a Tiro e, portanto, era um importante centro comercial. Aos danitas foi designado terra suficiente para atender suas necessidades. Mas como não confiaram que Deus os ajudaria a conquistar seu território, os amorreus os expulsaram da região. Juízes capítulo 18, verso 1. Os filhos de Dan não tinham pequena porção, mas demonstraram insatisfação com a herança que receberam. E ao pedido de seus espias, veio-lhes a resposta. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sobre as vistas do Senhor. Juízes 18, verso 6. Mas que resposta mais fajuta! Primeiro, que quando um profeta ou homem de Deus ia falar da parte do Senhor, antes o consultava o que iria acontecer, o que não aconteceu. Segundo, ele não prometeu nenhuma vitória, só expressou uma bênção comum daqueles dias: ide em paz. E por último, declarou um dos atributos divinos, a onipresença. Os danitas roubaram os ídolos da casa de Mica e ainda ofereceram ao sacerdote um cargo mais importante e mais riquezas. O que nos leva a concluir que aquele que era para ser um mensageiro de Deus não passava de um ambicioso charlatão. Duas formas de falsa adoração se destacam em Juízes capítulo 18. A fé em palavras de falsos profetas e a fé depositada em imagens. Juízes capítulo 19 conta a história de um levita e sua concubina. Como pode uma história tão horrível estar registrada nas páginas sagradas da palavra de Deus? Deus não poderia ter apenas citado que Israel cometeu muitas maldades e pronto, precisava contar em detalhes? É que são nos detalhes que percebemos os pecados que levaram o povo à apostasia sem limites e precedentes. O concubinato nunca foi plano de Deus, mas havia se tornado costume em Israel, onde as mulheres concubinas não possuíam os mesmos direitos das esposas e, em sua maioria, eram tratadas como mercadoria. A rejeição por parte da concubina provavelmente se tenha dado por razão de maus tratos. Passado algum tempo, porém, o levita foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de torná-la a trazê-la de volta para casa. Juízes 19, verso 3. Apresentou-se como homem agradável e ganhou a afeição de seu sogro. Todavia, aquele homem com título de líder religioso logo provaria a sua covardia e insanidade. Não encontrando quem os recebesse em Gibeá, eis que um homem velho os acolheu em sua casa. Juízes 19, verso 16. Enquanto eles se alegravam, Juízes 19, verso 22, enquanto ignoravam seus corações endurecidos pelo pecado, enquanto buscavam prazeres nas coisas temporais, estavam prestes a tornarem-se cúmplices de um crime hediondo. A casa do velho homem foi cercada pelos filhos de Belial, que insistiram para que o homem lhes entregasse o levita, a fim de que pudessem abusar dele. Por razões que não conhecemos, apenas a concubina foi lançada à mão daqueles monstros, sofrendo um estupro sem precedentes. Misericórdia, Senhor. Eu particularmente creio que este seja o crime mais temido por toda mulher. Agora imaginem ser entregue pelo próprio marido para sofrer tamanha maldade. Pior ainda, sendo seu marido um sacerdote, um líder religioso. Este episódio é uma prova inequívoca de que o homem sem Deus é capaz de fazer coisas horríveis. A condição espiritual de Israel tornou-se deplorável,
mas por pior que fossem suas atitudes, até então nada se comparava àquela brutal covardia. E ainda mais, covarde foi a atitude de seu esposo, o levita, que foi conveniente com aquele crime a fim de salvar a própria vida. Ao espalhar entre as tribos de Israel partes do corpo de sua concubina, o levita provocou uma grande revolta, de maneira que todo o povo se levantou como um só homem. Juízes 20, verso 8. De início foi pedido que os filhos de Benjamim entregassem apenas os filhos de Belial para que estes fossem mortos. Mas Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Juízes 20, verso 13. Pronto. Estava instalado o cenário de guerra entre os próprios irmãos. Tudo por causa de um levita que foi conivente com a brutalidade cometida contra sua concubina e que omitiu de seus irmãos tudo que não lhe fosse favorável. Como chefe de família e líder espiritual, seria sua obrigação defender a vida da sua mulher com a própria vida, o que não aconteceu. Prosseguindo em seus desígnios, declararam então guerra, e adivinhem só, de novo, Deus não foi consultado. Apenas quando prontos para a batalha é que decidiram ir à presença de Deus. Finalmente fizeram a pergunta certa. E para uma pergunta certa, Deus sempre tem uma resposta certa. Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Juízes 20, verso 28. O último capítulo do livro de Juízes e seu último verso resume bem essa fase de Israel, um povo desorientado. O que atesta que todos os episódios horríveis que lemos nesse livro foram consequências de suas más escolhas. E mais uma vez o povo tomou decisões sem consultar a Deus. Eles deram as costas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando estudamos o Pentateuco, em cada um dos estatutos e leis, percebemos um cuidado especial de Deus a fim de que seu povo fizesse a diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo, buscando assim então a santificação. Através de uma vida de obediência, Israel revelaria ao mundo o caráter de Deus. Nos juramentos dos filhos de Israel, percebemos como levaram mais a sério o cumprimento de seus votos, de fazer juízo, do que demonstrar misericórdia. Apesar de terem cometido um quase genocídio, ainda restaram alguns filhos de Benjamim. Então Israel usou de sutileza para conceder esposas para eles. Confuso, não é mesmo? Mas tudo o que acontece sem a bênção de Deus é assim mesmo, uma tremenda confusão. E como explicar Juízes 21, verso 15? Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E agora, foi Deus o causador da divisão das tribos? De forma alguma. Deus não causou a divisão, Deus permitiu. Porque a nossa vontade é o único lugar em que Deus não interfere, a menos que o permitamos. Israel provocou as próprias brechas, se envolvendo em guerras civis desnecessárias, causando assim desequilíbrio na nação. Apesar de compreender 12 tribos, Israel era um povo só, que deveria estar sob o senhorio de um único Deus. Cada tribo tinha sua função, cada tribo tinha sua importância, cada tribo era essencial nos planos de Deus. Mas o povo resolveu agir de forma que lhe fosse mais conveniente e não da forma como Deus havia orientado. Quantos não têm agido do mesmo modo nos dias de hoje, pensando estar fazendo o que é certo, quando na verdade estão fazendo uma tremenda confusão? Fazem o que têm vontade, dizem o que querem e pronto. E o resultado de tamanha insensatez se resume nas palavras de pesar dos filhos de Israel. Disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que se sucedeu isso em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Juízes 21, verso 3. Meu irmão e minha irmã, Deus quer o teu coração para que nele possa estabelecer o trono dele. Deus deseja realizar em sua vida os seus propósitos.
Amanhã teremos o privilégio de começar a leitura do livro de Ruth. Eu espero em Deus que você tenha um dia abençoado.